Se você está mais tempo no mercado financeiro, você provavelmente já ouviu uma frase que diz assim: ou você está pessimista com o Brasil, ou você está mal informado. Eu sei que parece uma piada sem graça para esse momento da economia que a gente está vivendo, mas eu queria refletir um pouco com você sobre isso, sobre mudança de taxa de juros que a gente está tendo agora, elevação de taxa de juros, sobre a aprovação do PEC dos precatórios, que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados em primeiro turno, é verdade. E eu quero dar uma refletida com você que vai além de investimento, tá? O que eu quero falar com você hoje está relacionado com o nosso dia a dia, está relacionado com a economia verdadeira, com a economia na ponta, que está relacionado com o fato de que a gente, enquanto brasileiro, está tendo cada dia que passa mais dificuldade para, para ir ao mercado comprar comida, para abastecer o carro, para pagar a conta de luz, enfim, para comprar um gás. Essa é a verdade. Então eu quero dar uma refletida com você sobre isso. Vamos lá. Semana passada, o Copom subiu a taxa Selic Meta e hoje nós temos uma Selic Meta em 7,75. Costumeiramente, o que eu faço e muitos influenciadores fazem, né? Quando há essa mudança de taxa de juros, a gente grava um vídeo para explicar, falar um pouco sobre investimentos e tudo mais. E se você acompanha esse canal há mais tempo, ou não precisa ser tanto tempo assim, mas você viu que na semana passada eu não falei nada sobre isso. Por duas razões. A razão número 1 é porque eu estava em um evento, estava bem difícil eu conseguir gravar. E a segunda razão é porque depois que passou, veio ali a quinta-feira, veio a sexta-feira, eu falei, vou gravar sobre a Selic, e eu comecei a refletir um pouco mais. E eu queria falar alguma coisa que não fosse mais do mesmo para você, sabe? Eu queria bater esse papo contigo, que não fosse simplesmente para dizer, olha, agora com a Selic em 7,75, se você colocar no CDI... Isso aí tem bastante gente fazendo, muito bom profissional, muitos bons profissionais falando sobre isso, então eu não queria chover no molhado. Então, eu acordei hoje, nessa quinta-feira, onde eu estou gravando esse vídeo, refletindo um pouco sobre a situação econômica que nós estamos vivendo, os impactos que essa Selic tem na ponta lá, enfim, eu não sei exatamente o que esperar da nossa economia agora. Vamos lá. Por isso que eu comecei esse vídeo brincando, né? Ou você está pessimista com o Brasil, ou você está mal informado. Então vamos lá, a essa altura não é novidade para você que a Selic Meta está em 7,75, portanto Selic Over em 7,65, CDI em 7,65, que são as taxas de juros de curto prazo. Tá? O que talvez seja novidade para você é que apesar da Selic Meta estar em 7,75, a taxa de juros de longo prazo já está 10, 12, dependendo do prazo, já tem taxa aí de 13, 14% ao ano. Tá? Que é aquela taxa que o mercado projeta, embora nesse momento nós já estamos vivendo uma inversão dessa curva. O que é a inversão da curva? Taxa de juros de longo prazo subindo, 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 mas depois de um certo tempo ela começa a cair de novo. Tá? E é normal porque o mercado está olhando, bom, para o médio prazo a taxa tende a subir, mas para o longo prazo ela tende a baixar um pouco, para aquilo que o mercado chama de juro neutro. Tá? Juro neutro é aquele juro que a gente tem na economia e que ele é suficiente para estimular a economia sem provocar inflação. Tá? Basicamente seria uma explicação bem simples a respeito de juro neutro. Mas vamos lá, quando a gente está falando que a taxa Selic está em 7,65, a gente está dizendo que o custo do capital no curto prazo está em 7,65. E aí, algumas pessoas vão olhar e falar, puxa, que beleza, então eu vou investir o meu dinheiro na renda fixa, porque se eu investir na renda fixa agora, eu vou ganhar essa grana toda aí e tal. E a reflexão que eu queria trazer para você é o seguinte, a renda fixa, ela não é, ou ao menos ela não deveria ser, o lugar para você ganhar dinheiro. Se a gente está pensando em um país próspero, em um país que é bom para todo mundo, para quem investe, para quem toma em crédito, para os mais ricos, para os mais pobres e tudo mais, nós não deveríamos pensar na renda fixa como um objetivo para ganhar dinheiro. O que eu estou dizendo eu estou dizendo que você agora não deveria colocar o seu dinheiro na renda fixa? Não, não é isso. O cenário está dado. O cenário é esse. Talvez para você faça sentido. Mas renda fixa não deveria ser o caminho para você pensar em ganhar dinheiro. Talvez para você preservar o seu capital faça sentido. Deixa eu explicar o porquê. Porque a renda fixa necessariamente é uma dívida, tá?
E quanto mais o investidor está recebendo, mais alguém está pagando esses juros. Só que quando alguém está pagando esses juros, a gente às vezes acaba olhando e fala assim, é a empresa que vai pagar os juros se eu emprestar o dinheiro para a empresa, né? É o banco que vai me pagar esses juros se eu emprestar o dinheiro para o banco através de um CDB. É uma empresa que vai me pagar esses juros se eu emprestar esse dinheiro para ela através de uma debênture. O fato é que esse é só um pedaço da cadeia. A empresa necessariamente vai pegar esse custo e ela vai repassar para a sua produção. O que deixa necessariamente mais caro o custo daquela empresa e, portanto, ela tende a vender os seus produtos mais caros. E pior do que isso é que a taxa de juros alta, ela inviabiliza alguns projetos. Pensa você, imagina o seguinte, você tem aí R$1 bilhão para investir, você é um brasileiro, patriota, quer investir aqui no Brasil e tudo bem, beleza? Aí você olha e fala, bom, eu vou pegar esse meu dinheiro e vou investir numa empresa para gerar emprego, para gerar renda, para fazer isso, para fazer aquilo, beleza? Qual que vai ser o meu ROI, que é o retorno sobre o meu investimento? Ah, o meu ROI vai ser de 10% ao ano, puxa, tá bom, não sei o que, legal. Aí você olha e fala, peraí, se eu pego essa mesma grana e coloco em um título público que o risco é baixíssimo, eu vou ganhar 8%, 9%? Qual que é o sentido de eu correr risco para abrir uma empresa, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar arrecadação, correndo risco absurdo, sendo que eu posso pegar esse dinheiro e colocar, emprestar esse dinheiro aí para o governo ou para uma outra empresa que já existe? Então a taxa de juros alta, além de encarecer o capital, ela inviabiliza projetos. E se a gente quer, em algum momento, sair da crise que nós entramos há alguns anos, a gente deveria querer taxa de juros baixa. A gente deveria ganhar pouco na renda fixa. Aí você vai falar assim, Thiago, então o governo deveria baixar a taxa de juros? Não, porque agora nós estamos com uma inflação assustadoramente alta. E eu devo gravar ainda um vídeo para explicar esses efeitos da inflação, para falar com você o que causa a inflação. Porque a inflação tem basicamente duas coisas, né? Uma inflação de custos e uma inflação de demanda. E agora nós não estamos vivendo uma inflação de demanda, tá? A gente está vivendo uma inflação de custos. E a mudança da taxa de juros, ela tende a ter um impacto direto na demanda. Tá? Inclusive eu recebi uma pergunta esses dias no Instagram, alguém falou assim, por que o governo está aumentando a taxa de juros, sendo que não é uma inflação de demanda? A razão principal é por conta da desvalorização da nossa moeda. O dólar subiu bastante, aumenta o custo de produção e aumenta a inflação. Basicamente é isso. Depois eu vou explicar isso no outro vídeo. Mas o que eu queria falar é que essa mudança de taxa de juros, ela sim, ela está impactando na dívida privada e na dívida pública. E ontem saiu uma matéria no Valor, eu estou até com ela aberta aqui, eu vou colar um pouquinho. O que ela diz é o seguinte, olha só. O custo da dívida pode aumentar em 360 bilhões de reais. Isso aqui é o custo da dívida, não é a dívida. A dívida pública hoje ela está em aproximadamente 5 trilhões de reais. É isso que o governo deve para os investidores, seja uma pessoa física que compra um título no Tesouro Direto, seja um investidor institucional. E com essa projeção de elevação de taxa de juros, o custo da dívida deve aumentar em aproximadamente 360 bilhões. Eu sei que eu tenho que falar, eu tenho que repetir isso, para dizer o seguinte. O quanto 360 bilhões a mais faria de diferença na nossa economia? A gente está agora, nesse exato momento, discutindo uma mudança no programa Bolsa Família, uma ampliação do valor e tem de fato muitas pessoas que têm essa necessidade de receber e eu acho que a gente deve ter políticas públicas para assistir essas pessoas. Mas o quanto 360 bilhões faria de diferença na nossa economia? Veja, não é a Selic a 7,75 que projeta esse aumento de custo de dívida, é uma Selic maior, tá? Então a gente está numa alta de taxa de juros. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, porque a taxa de juros está subindo, nós vamos pagar mais imposto e nós vamos ter serviços públicos de retornos ainda piores.
Veja, é a sensação que eu tenho, acho que todo brasileiro tem, é que o serviço público é ruim. Isso é tão verdade que quando a gente pode, a gente quer ter um plano de saúde para não depender do SUS. Quando a gente pode, a gente quer pagar a escola dos nossos filhos para não depender da educação pública, que é tão sucateada. E veja, eu não estou aqui falando dos servidores que estão lá trabalhando, estou falando da situação do serviço público, tá bom? E o que eu estou dizendo é que nós vamos pagar muito mais imposto para ter ainda menos retorno. Então essa é a situação da elevação da taxa de juros. E ontem a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno uma mudança na regra do teto de gastos, uma mudança ali no adiamento do pagamento dos precatórios. Tudo bem, ainda é o primeiro turno da Câmara, precisa ser aprovado em segundo turno e ainda precisa ir para o Senado. Mas eu queria também refletir com você sobre isso, para que a gente possa tirar um pouco das nossas paixões políticas, tá? Eu sei que tem gente que me acompanha que gosta do presidente atual, eu sei que tem gente que me acompanha que não gosta do presidente atual, mas esse não é o mérito, eu não queria discutir isso. Eu queria que você refletisse comigo com racionalidade agora. Olha, em 2016, o governo, e aí quando eu falo governo, eu não quero que você pense no presidente Michel Temer, eu quero que você pense no governo como instituição. Em 2016, o governo colocou um esforço surreal para criar uma coisa chamada de teto dos gastos. Foi muito debatido, foi muito discutido, foi uma loucura, não sei se você acompanhou. E agora, em 2021, 5 anos depois, o governo, e aí eu não quero que você pense no governo Bolsonaro, pense no governo como instituição. O governo criou em 2016 uma regra de gastos públicos. E agora, o mesmo governo, instituição, está se esforçando para mudar a regra dos gastos públicos. O que eu estou dizendo é que o nosso país cria uma regra que ele mesmo muda em 5 anos. Qual que é a chance desse país dar certo no longo prazo? Então o que eu estou querendo dizer para você é, eu estou dizendo que a gente não deveria ter auxílio emergencial, não é nada disso. Eu estou dizendo que as coisas precisavam mudar de uma outra forma. A gente gasta bilhões de reais com fundo eleitoral, a gente gasta bilhões de reais com fundo partidário. Veja, são coisas diferentes. Fundo eleitoral é uma coisa e fundo partidário é outra coisa. A gente gasta, eu não sei se chega na cifra dos bilhões, mas talvez chegue, muita grana com auxílio moradia para um sujeito que ganha 33 mil reais. Sim, parece loucura, mas não é, tá? No Brasil, um deputado, um juiz que ganha 30 mil reais por mês, acho que não é suficiente, porque ele ainda precisa ganhar auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio tantas outras coisas. Resumo de toda essa história, tá? Eu sei que parece mais um vídeo de desabafo, mas é o seguinte. Nós estamos com a inflação altíssima, fora do controle, fora da meta de inflação. Nós estamos com a taxa de juros muito alta e a taxa de juros vai continuar subindo e taxa de juros alta inviabiliza projetos. Portanto, se a gente quer se recuperar economicamente, se a gente quer gerar emprego, com taxa de juros subindo, isso não vai acontecer. Já tenha isso em mente, tá? Se a gente não tiver essa perspectiva. Nós temos uma insegurança jurídica, porque como eu disse, o governo cria uma regra e o governo muda a própria regra que ele criou. Será que é porque o ano que vem tem eleição? Não sei. Fica aí a reflexão sobre isso, tá? E aí, enquanto isso, a gente vai aqui. Ah, puxa, agora com a Selic às 8,5, a 10, vou investir na renda fixa. Como eu falei, a renda fixa não deveria ser o lugar onde a gente procura para ter a oportunidade de investimentos. A gente deveria procurar oportunidades de investimentos, investimentos produtivos. Veja, eu não estou dizendo que a renda fixa, o dinheiro que está lá não vai entrar para a produção. Só que se a gente tem um custo muito caro desse capital de terceiros, que é basicamente a empresa tomar dinheiro nosso ou o governo tomar dinheiro nosso, isso vai voltar para a sociedade de alguma forma, isso vai voltar para a sociedade com custo. Se é o governo tomando dinheiro com taxa de juros alta, como saiu na matéria do Valor,
vai aumentar em 360 bilhões de reais, ou seja, nós vamos precisar pagar de impostos 360 bilhões de reais só para o custo da dívida, não é para liquidar a dívida. Sabe quando você entra no cheque especial, você pega lá R$1.000 de cheque especial e você tem de pagar 80 por mês? Aquele 80 é o custo da dívida. O que eu estou dizendo é que com essa projeção de elevação de taxa de juros que nós temos até o começo do ano que vem, nós vamos ter de pagar 360 bilhões de reais a mais. Então, governo tomando dinheiro fica mais caro. Empresa tomando dinheiro, obviamente, vai ficar mais caro para a empresa, que inevitavelmente ela vai precisar repassar isso ou ela não sobrevive. Só que tão importante quanto isso é a inviabilização de projetos. A inviabilização de geração de emprego, de geração de renda e tudo mais. Então é isso. Ou você está pessimista com o Brasil ou você está mal informado, tá? Bom, eu sei que a equipe econômica tem um desafio surreal pela frente, porque a gente precisa assistir as pessoas menos favorecidas nesse momento, e politicamente não há interesse de que as coisas mudem ao ponto de abrir mão de alguns privilégios para beneficiar quem realmente precisa. E aí fica nessa luta aí de a gente furar teto, de a gente gerar insegurança jurídica e a gente comunicar que esse país aqui não tem a menor chance de dar certo. Bom, esse foi um vídeo mais de desabafo, eu espero que eu tenha contribuído, ensinado alguma coisa para você e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua perspectiva de Brasil para médio, para longo prazo e vamos seguindo, porque afinal de contas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Te vejo no próximo material. Tchau, tchau.